Olá a todos, meu nome é Sinara Souza. Eu sou o Mauro Rosa. E eu, André Locatelli. Nós estamos aqui para apresentar para vocês a nossa proposta didática relacionada ao nosso projeto apoiado na disciplina de multiletramento engajado, com a orientação da professora Fernanda Liberali. Como vocês podem ver, a nossa proposta é a de uma mostra em uma galeria de artes. A nossa mostra desigual parte do princípio do multiletramento engajado e a vivência da realidade, o questionamento, a experiência dessa realidade a fim de transformá-la. A nossa proposta didática parte do tema desigualdade social e é baseado em vários temas, incluindo o ODS, a própria BNCC, e também temos alguns objetivos. Então, a ODS que vai nortear a nossa proposta é a ODS do objetivo número 10, que trata da desigualdade social, principalmente o tema 10.2, que visa a redução das desigualdades através da promoção da consciência sobre essa questão. O público que nós pensamos em trabalhar, que nós sugerimos aqui, é um público que pode ser ensino fundamental 2, mas nós pensamos mais no ensino médio, alunos que estão aí vivenciando primeiro, segundo e terceiros anos do ensino médio. As áreas envolvidas incluem a área de linguagens especificamente, mas tem um foco maior, uma concentração maior na área de artes. Da BNCC, nós vamos trabalhar com várias competências que visam o uso das artes como expressão de pensamentos, de criticidade, e também passamos por algumas competências do uso de tecnologias. O nosso objetivo com essa proposta é aumentar a conscientização e a leitura crítica acerca da desigualdade social no contexto da experiência imediata, aquela experiência que o aluno vivencia no seu dia a dia. Partindo da pedagogia do multiletramento engajado, nós sabemos que teremos vários momentos para essa proposta que estamos apresentando aqui hoje. Iniciaremos falando sobre nossa atividade proposta para a fase de imersão na realidade. Passaremos então para o Mauro, que vai explicar um pouquinho sobre o processo de construção crítica de generalizações, e o André vai fechar falando um pouco sobre no que desembocou a nossa amostra desigual e apresentará o nosso momento de produção de mudança social. A imersão na realidade, que é a primeira fase, ela busca justamente fazer isso, oferecer a oportunidade de imersão do nosso sujeito na realidade. A realidade que ele vive, que nem sempre é percebida. Então, a ideia da imersão na realidade é envolver o nosso aprendiz para que ele comece a pensar criticamente sobre aquele ambiente que ele está inserido. Ela tem um caráter investigatório, o que eu quero dizer? A partir dos dados concretos de realidade, os alunos, no nosso caso, vão problematizar alguma questão a que eles estão sendo expostos. E a partir dessa exposição, ele vai pensar em suas próprias necessidades. Então, é o momento de fazer a imersão da realidade vivida e que nem sempre tem a percepção de que há alguma coisa para ser mudada. Então, ela oferece esse momento de percepção e criticidade a respeito do contexto em que se está inserido. Pensando no nosso público-alvo, que é o ensino médio, essa atividade, no nosso caso, está sendo proposta para um público de ensino médio de uma escola privada da cidade de São Paulo. Porém, ela pode ser adaptada para qualquer público que o professor almeja trabalhar. Nós escolhemos esse público porque nós trabalhamos diretamente com ele e nós vimos a oportunidade de até, inclusive, fazer essa proposta acontecer em sala de aula. Existe uma desigualdade muito grande e muitas vezes esses alunos da escola privada não percebem que existe um mundo fora daquela realidade que eles estão inseridos. Nós pensamos em propor a experiência da realidade, fazer essa imersão da realidade com os nossos alunos através do jogo, para trazer o aspecto do brincar. A plataforma escolhida foi o Kahoot e a nossa inspiração partiu daquele vídeo bem famoso sobre desigualdade, que é a corrida da meritocracia. Nós fizemos uma adaptação para o Kahoot através de quiz e os nossos alunos vão começar a participar desse quiz pensando que é uma competição comum, só que a nossa intenção, através dessa prática, é fazer aos poucos com que eles percebam que eles estão sendo questionados sobre a própria realidade deles
e fazê-los conscientes de que eles fazem, sim, parte de uma realidade que não é a realidade que se estende a todo o país. Conforme a gente vai apresentando as perguntas, a gente quer provocá-los a pensar que eles fazem parte de uma realidade mais privilegiada que aquela que a gente tem aqui no nosso país. O jogo começa com perguntas que, à primeira vista, não parecem ser perguntas que vão gerar nenhum tipo de reflexão. Perguntas do dia a dia, como: você estudou em escola particular? Você sabe falar outro idioma? Que, para a realidade dos alunos com os quais nós estamos trabalhando, parecem perguntas inofensivas. E eles vão marcando pontos conforme as respostas que eles vão dando. A ideia é que haja um crescendo e que os alunos, aos poucos, percebam que aquele jogo que eles estão jogando, na verdade, está fazendo também com que eles reflitam sobre o lugar deles na sociedade e percebam, sim, que há um privilegiamento da condição que eles vivem perante o restante do país. Não somente as perguntas, mas também os artifícios visuais que nós estamos utilizando cooperam nessa mudança de percepção sobre o jogo. Então, aos poucos, com a leitura das imagens que a gente está colocando, os alunos vão, né, na nossa intenção, percebendo do que se trata esse jogo, que partiu de um aspecto de ludicidade para um momento de reflexão. Então, eles percebem que aquela figura, de repente, não ilustra muito ou não está em concordância com a pergunta. E, aos poucos, a gente vai fazendo essa transição até chegar no momento final de reflexão. O momento de reflexão aqui propõe a provocação mesmo para que eles percebam: será que nós temos as mesmas oportunidades? Essa, na verdade, é a deixa para que o tema desigualdade social aconteça. E aquele problema trivial da realidade que não fazia parte, que não era visto, passe agora a compor o repertório de criticidade dos nossos alunos. Bom, então a partir desse momento, né, onde os alunos eles estão imersos nessa realidade crítica, né, de forma crítica, a gente vai para um segundo momento que é a construção crítica de generalizações, né, que é um momento onde a gente vai fazer a imersão dessa consciência crítica dos alunos, né, de que forma? Trazendo os conteúdos sistematizados cientificamente para confrontar aí esses conhecimentos prévios que os alunos trazem da realidade vivida. Então, nessa perspectiva, a gente, atendendo aí as ODSs e também as competências, né, dentro da área de linguagens, a gente pensa em abordar as diversas linguagens artísticas, né, para ir construindo essa construção crítica das generalizações, né? Então, trazendo diferentes obras de artes e diferentes linguagens para um momento de reflexão na sala de aula, onde eu confronto, né? Eu trago primeiro a reflexão sobre a realidade ali junto com os alunos, a partir das imagens, a partir das obras que foram selecionadas, e vou trazendo junto com essas imagens esses conhecimentos que de forma a confrontar aí as opiniões e aquilo que os alunos trazem de visão de mundo que eles têm. Aqui, no caso, a gente já vai apresentando um primeiro momento, né, que seria ali as obras de artes do artista Paulo Kaczynski, que trabalha com a questão das artes visuais, né? Mas a nossa ideia é trazer não só as artes visuais, mas trazer aí
outras formas de linguagem, outras linguagens artísticas para ir fazendo esse momento de construção crítica de generalizações. Então, a gente vai apresentar para vocês as diversas linguagens e diversas possibilidades, diversos artistas que podem ser trabalhados dentro dessa proposta. Aqui no momento, então, que a gente pensa, né, as diferentes linguagens, a gente propõe aí uma aproximação dos multiletramentos com a autora Ana May Barbosa, que é uma autora bem conceituada no campo das artes, né, e para a gente trazer como proposta aí de fruição dessas obras de arte, a proposta triangular, né, que ela se caracteriza por 3 momentos. O apreciar, então, a gente expõe o aluno à obra de arte, né, para que ele coloque as suas impressões iniciais. Depois a gente vai para o momento de contextualização, né, onde a gente problematiza junto com os alunos ali a obra de arte e tenta entender qual o contexto que ela foi criada, inclusive. E, por fim, a gente vai para o praticar, onde o aluno também vai tentar se expressar, né, naquela linguagem através da arte, tá? Então, nós pensamos aqui, como eu falei, a gente vai apresentar diversos artistas, diversas possibilidades, né? Lembrando que essas são algumas que nós selecionamos, mas que poderiam ser outras, né? Poderiam ser N outros artistas ou possibilidades, tá bom? Então, nós trouxemos, por exemplo, aqui Vic Muniz como uma possibilidade não só de artes plásticas, mas também de documentário, né? Porque ele tem o documentário Lixo Extraordinário. E nós vamos apresentar também para vocês, a partir do Vic Muniz, uma proposta de atividade que pode ser desenvolvida dentro dessa ideia da construção crítica de generalizações. Vou passar para o André para falar um pouquinho sobre essa proposta. Sabendo que um dos principais objetivos da mostra Desigual é proporcionar novas leituras, interpretações e também conexões em um museu ou galeria virtual, que tem a sua coleção composta por obras feitas pelos alunos, e essas obras têm um teor crítico sobre a desigualdade, a gente propõe o exercício com o documentário Lixo Extraordinário, né? Bom, após a passagem pelo Kahoot, o professor propõe que os alunos assistam ao documentário e, depois disso, seria bacana o levantamento de questionamentos sobre aspectos sociais envolvidos nesse documentário, né? Alguns deles, por exemplo, o estranhamento em relação ao território de trabalho, como as pessoas que trabalham com lixo são percebidas pelo olhar, né, da sociedade, a qual ainda alimenta uma relação meio preconceituosa, né? E o que o dito normal em nossa sociedade pode gerar de segregação social e desigualdade também. Uma análise, né, sobre o trabalho do artista plástico Vic Muniz, né, e dos catadores de lixo lá do Jardim Gramacho, lá no Rio de Janeiro, né, que é um dos maiores aterros sanitários do mundo. Seria bacana levantar o debate também com os alunos sobre questões aparentemente simples no início, mas aumentando a complexidade conforme a incorporação de novos assuntos que pode ser feito pelo professor, mas também pode estar aberto aos alunos, né, levantarem esses assuntos no decorrer do debate. Os materiais para essa aula seria realmente o documentário Lixo Extraordinário, que todo mundo encontra no YouTube, grátis. Como adequar a realidade dos alunos, né? O professor pode trabalhar o tema de acordo com a cidade ou o estado, pensando em exemplos concretos, né? Em ambiente onde os alunos têm experiências associadas à desigualdade social e ainda relacionadas aos trabalhos dos próprios pais dos alunos ou outros parentes, né, e conhecidos deles. E agora a gente pode levantar algumas questões para o debate. O lixo pode virar arte. Isso é o que mostra o documentário. Mas o que mais há por trás disso? O que podemos dizer sobre a nossa sociedade relacionado ao trabalho realizado pelo artista e os catadores? Por que Vic Muniz escolheu trabalhar com aquele material e aquelas pessoas? A gente pode perguntar também se o aluno considerou o trabalho com lixo
que o Vicky Muniz realizou arte. Podemos perguntar também o que é arte para o aluno. Outra questão é, o que você achou da proposta do artista Vicky Muniz de desenvolver um trabalho junto aos catadores de lixo do Jardim Gramacho, que é um lixão, né? Falando o português claro, localizado na periferia do Rio de Janeiro. Você sabe qual é o trabalho realizado por essas pessoas? Isso, claro, para levantar um debate, e após essa conversa, essa grande roda de conversa, que pode ser em sala de aula, mas também pode ser realizada de modo virtual, enfim, os alunos são convidados a entrar na prática propriamente dita, né? 3 atividades podem ser realizadas pelos alunos, né, com a mão na massa. A primeira delas, em uma folha de caderno, por exemplo, eles podem fazer uma releitura de um retrato, utilizando materiais inusitados, também inspirando-se nas obras do Vicky Muniz. Um segundo exercício, eles podem pesquisar sobre um artista que, nas suas obras, também dialogue sobre a questão da desigualdade na sociedade brasileira. E a terceira atividade, ele pode criar uma escultura também de materiais recicláveis, se utilizando da pesquisa sobre esse outro artista que dialoga com essas questões, né? E após os materiais feitos, eles podem fotografar e enviar, então, para o professor. Então, o André vinha explicando, então, uma possibilidade de exercício, né, que é possível ser feito a partir da linguagem do documentário, né, e mesmo das artes, dentro das artes plásticas. Mas a gente pode explorar outras linguagens, como, por exemplo, a linguagem da música, né? Aqui a gente traz o artista Projota como um exemplo de atividade possível. André, que atividade nós poderíamos fazer com esta linguagem? No exercício com as músicas, né, ou as letras de rap, são abordados aspectos que fazem parte do trabalho que busca analisar a desigualdade social e ambiente urbano no Brasil. Esse plano de aula aborda as desigualdades socioeconômicas a partir das letras de músicas de rap, né? Eles irão discutir a ideia de desigualdade social a partir dos conteúdos escutados nas músicas. O produto o produto final, né, desse exercício é um verso curto de rap ou uma poesia que demonstre casos ou exemplos de desigualdades sociais como os apresentados nas próprias letras das canções, né? Após a análise das letras, você pode solicitar que os alunos levantem exemplos ou casos de desigualdades sociais apresentadas nas letras das músicas, né? Se achar necessário também, você pode até definir a questão, o conceito, né, de desigualdade social, que pode ser chamada também de desigualdade econômica, e é um problema social presente em todos os países do mundo, decorrente da má distribuição de renda e também da falta de investimento, principalmente na área social, né, como educação e saúde. Os materiais para essa aula que você vai precisar são as letras das músicas, né? Senhor Presidente e Rezadeira, ambas são do rapper Projota. Como você pode adequar a realidade dos seus alunos, ou pelo menos tentar, né? Você pode trabalhar com o tema de acordo com a cidade e o estado, né? Pensando nos exemplos concretos, em ambientes onde os alunos têm experiências associadas à desigualdade social. Para a questão do debate, você pode perguntar como essas letras das músicas abordam a questão da desigualdade social. Após as discussões todas anteriores, claro, a escuta das músicas acerca da desigualdade social no Brasil, os alunos devem criar um verso curto de rap ou poesia, citando, né, citando algum exemplo de desigualdade social. E solicite, claro, que eles se inspirem nas músicas apresentadas ou em casos de desigualdade dentro da sua própria realidade ou da cidade em que eles vivem, né? É importante citar que ao final, né, desses 2 exercícios, as obras apresentadas pelos alunos, tanto do exercício com documentário, mas também com as letras das músicas, serão expostas virtualmente em uma galeria de artes sob o nome de Mostra Desigual. Muito bem. A gente foi dando aqui
exemplos, né, de possibilidades dentro dessas duas linguagens, né, agora da linguagem musical, mas a gente está trazendo também para vocês algumas outras possibilidades, né, lembrando que são apenas possibilidades, de forma que o professor pode ir atrás de outros artistas e outras obras, né, a serem trabalhadas. Então, aqui nós trouxemos um outro artista, o Ogur, né, um artista que trabalha a questão da colagem fotográfica. Nós também trouxemos, dentro da linguagem da escultura, né, o Alessandro Sensi, né, como uma possibilidade também de explorar a arte tridimensional. Na dança, a gente trouxe aqui o Childish Gambino, que é o produtor desse vídeo This is America, né, onde nós temos aí a questão da desigualdade sendo tratada a partir da leitura dos corpos, né? Dentro do teatro, nós trouxemos como referência Augusto Boal, que tem diversas peças que podem ser trabalhadas, né? Explorando também a questão da desigualdade. No grafite, nós trouxemos algumas obras do artista Cobra, né? Na instalação, o projeto Morrim, que pode ser explorado em diversas atividades também. Bom, e aí todo esse momento de exploração dentro das linguagens artísticas e dos exercícios que foram feitos aí vão desembocar aqui nesse momento de produção de mudança social, tá? E aí o André vai falar um pouquinho sobre como funciona essa terceira etapa. Para falar um pouco, né, sobre a produção de mudanças sociais provocadas, eu tenho que citar aqui um dos ensinamentos de Elliot Eisner, importante pesquisador e também professor de arte e educação da Universidade de Stanford. Abre aspas. As artes tornam vívido o fato de que nem as palavras, na sua forma literal, nem os números, esgotam o que podemos conhecer. Os limites da nossa linguagem não definem os limites da nossa cognição. As artes permitem-nos ter uma experiência que não podemos alcançar a partir de nenhuma outra fonte. O objetivo de se trabalhar com a arte é utilizá-la como disparador do senso crítico, quanto ao atual contexto da sociedade, principalmente a sociedade brasileira. Com a produção de uma exposição de arte autoral, os alunos eles amplificam a consciência criada durante a vivência do projeto, proporcionando novas leituras e engajamento da comunidade. Um dos principais objetivos da Mostra Desigual é proporcionar novas leituras, interpretações e conexões em um museu que tem uma coleção composta por obras de teor crítico sobre a desigualdade, levantando objetivos, desafios, mas também conquistas através de exemplos, estudos e discussões junto aos alunos e professores participantes. A participação ativa em um ambiente cultural traz autonomia ao aluno, provocando e instigando também ao conhecimento amplo e da sua própria realidade social, e logo transformando-a, que é a base de que acreditamos ser a superação da prática pedagógica mais conservadora, para uma proposição que leve à emancipação e o protagonismo do aluno e também do professor. Muito obrigado.